Hoje é a maior cobertura eleitoral que o Paraná já viu. Todos os veículos do grupo estarão integrados, todos os profissionais do grupo estarão integrados em uma cobertura para não deixar você perder nada. E ela começa hoje com a divulgação dos números de uma pesquisa encomendada aqui pelo Grupo RIC e pela Record TV, que traz os cenários da disputa ao governo do estado e também ao Senado Federal. No cenário estimulado, por exemplo, Ratinho Júnior aparece com 42% e Requião com 16% na corrida ao Palácio Iguaçu. Já aos Senados, Sérgio Moro e Álvaro Dias despontam como favoritos. A Bia agora vai trazer cada um dos cenários e a gente vai comentando aqui para analisar. Vai lá, Bia. Vamos lá, o estudo contratado pelo Grupo RIC e pela Record TV foi feito pelo Instituto Real Time Big Data e ouviu 1.500 pessoas em todo o Paraná por meio de ligações telefônicas. O levantamento foi feito entre os dias 24 e 25 de junho e tem o nível de confiança de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Na pesquisa espontânea, quando o eleitor responde em quem pretende votar sem que os nomes sejam apresentados, Ratinho Júnior do PSD é mencionado por 20% dos eleitores. Roberto Requião, do PT, foi lembrado por 8% dos entrevistados e Flávio Arnes por 1%. A menção a outros pré-candidatos chega a 5%. Nulos e brancos somam 18% e 48% não souberam ou não responderam. Esse cenário, quem está na live consegue acompanhar, inclusive, os números na tela. Esse cenário é o espontâneo, né? A pessoa responde o que tem na cabeça. Você vai votar em quem? A pessoa de cabeça responde e o Ratinho Júnior tem um bom recall de marca, digamos assim, né? Ele está na liderança de cada 10 paranaenses, segundo o estudo, pelo menos 2 lembram do nome dele de bate-pronto. São números bons para o atual governador que quer a reeleição. E os outros muito atrás, né? Você vê o Requião ali, que é o próximo, com 8%. Então, muito pouco isso, né? E o Flávio Arnes aparece com 1%. Então, é um cenário positivo para o governador Ratinho Júnior. Agora, o que vale de verdade é a chamada pesquisa estimulada. Nesse caso, né, o entrevistador apresenta ali ao o eleitor os nomes que estarão na disputa. Aí o cenário consolida mais. Bia. É isso, na pesquisa estimulada, então, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados, foram realizados 2 cenários. No primeiro, Ratinho Júnior do PSD aparece com 42% das intenções de voto, seguido por Roberto Requião do PT com 16%. Flávio Arnes do Podemos soma 5%, César Silvestre Filho do PSDB chega a 3%, Ângela Machado do PSOL 1%, Solange Ferreira Bueno do PMN não pontuou. Nulos e brancos somam 14% e não sabem ou não responderam 19%. Esse cenário é com o Flávio Arnes do Podemos. Não sabemos se ele será candidato, e é importante frisar isso. O Podemos negocia com o Ratinho Júnior. Essa é a posição oficial do partido, que o Álvaro Dias, que é o presidente da legenda, ou pelo menos o homem mais poderoso da legenda do estado, diz é que a aliança com o Ratinho é a preferência do partido e que o partido só lança se não fechar com Ratinho Júnior. Então o Flávio Arnes ali aparece com 5%, mas é um não candidato, pelo menos, segundo o discurso oficial do partido até agora, que quer uma aliança com Ratinho. De qualquer forma, números, né, muito positivos ao atual governador. Ele chega a 42%, né, e os números mostram que nenhum adversário tem muito potencial para crescimento, não pelo menos para ultrapassá-lo, né? E a campanha dele tende a crescer quando de fato as pessoas começarem a se preocupar com isso. Está muito longe da eleição ainda, né? Apesar de parecer que só faltam 3 meses e pouquinho, o eleitor médio não está preocupado com isso agora. Ele vai decidir de verdade lá para setembro, né? Quando começar a campanha na TV e no rádio, que é um momento muito importante, e nesse momento o governo deve começar a apresentar seus feitos. Fizemos isso, fizemos aquilo, avançamos aqui, avançamos lá. E nesse momento os candidatos à reeleição geralmente conseguem um crescimento maior. Então o Ratinho já aparece com 42%, ele deve crescer mais ao longo da campanha. E nesse cenário aí, já considerando apenas os votos válidos, Bia, que são os votos que o TSE utiliza para fazer a chamada totalização, né? O TSE tira os brancos e nulos, né? E você também não considera quem não sabe ou não respondeu. Então, nesse cenário, do cenário 1 ainda, já dá para ver que o Ratinho Júnior hoje ganharia em primeiro turno. A eleição é jogada,
né? Pesquisa é retrato de momento, muita coisa pode acontecer, mas nesse cenário, né, o Ratinho Júnior, com os votos válidos, já liquidaria a fatura no primeiro turno. Também foi feito um outro cenário, né, Bia? Sem o Flávio Arnes. Isso, no segundo cenário estimulado, que é sem Flávio Arnes, Ratinho Júnior do PSD chega a 44%, seguido de Roberto Requião do PT, com os mesmos 16% do cenário anterior. Na sequência, aparecem César Silvestre Filho do PSDB com 4% das intenções de voto e Ângela Machado do PSOL com 1%. Solange Ferreira Bueno do PMN não pontuou. Nulos e brancos somam 15% e não sabem ou não responderam, chegam a 20%. A mim esse cenário parece mais realista. Então, como eu expliquei no começo, sem o Flávio Arnes, que segundo o partido até agora oficialmente não é candidato, e aí os números ficam ainda mais consolidados. Veja que o Ratinho acaba incorporando boa parte do eleitorado do Arnes, né? O César Silvestre sobe um pouquinho ali, mas o cenário fica praticamente inalterado, né? O Requião com os mesmos 16, que é o voto da esquerda. Veja que o Requião tem dificuldade de subir e o motivo é muito claro. As pessoas votaram no Requião por muito tempo, né? Ele foi 3 vezes governador do estado, por exemplo, mas porque era o Requião. Agora o Requião é do PT e essa grife PT por Requião pode fazer mal para ele. O Paraná rejeita o PT. Historicamente, o PT nunca conseguiu chegar ao governo do estado, nunca foi nem prefeito da capital, nunca conseguiu chegar à prefeitura da capital, embora tentou muito. Então, o Requião agora, o Requião petista, digamos assim, essa novidade do Requião com a sigla do PT não tem feito bem para ele, pelo menos segundo as pesquisas. Ele não conseguiu nem incorporar o voto da esquerda como um todo no estado. O Lula, por exemplo, as pesquisas mostram que tem cerca de 25%, 30% do Paraná, depende do instituto. E aqui o Requião aparece com apenas 16%, não decolou até agora, nem o apoio de Lula fez com que Requião decolasse, e sem o Flávio Arnes, o Ratinho Júnior mantém a dianteira aí, com os votos válidos sendo considerados, mataria no primeiro turno também a eleição. O levantamento também apurou o nível de rejeição dos postulantes do Palácio Iguaçu. Conforme os dados, 36% não votam em Roberto Requião do PT e 21% em Ratinho Júnior do PSD. Flávio Arnes do Podemos teve 11% de rejeição, seguido por César Silvestre Filho do PSDB com 9%, Ângela Machado do PSOL com 9% e Solange Ferreira Bueno do PMN teve 8% de rejeição. Você veja que os números vão se complementando, né? O Requião que não decola lá na votação, agora talvez esteja aí a explicação. 36% rejeitam ele. Daí depois vem o Ratinho Júnior, o Flávio Arnes, o César Silvestre, a Ângela Machado e a Solange Ferreira Bueno. O Requião, como tem o histórico, muita gente já o conhece. Acho que não tem nenhum paranaense que não conheça Roberto Requião. Então ele não tem mais um voto para ser acessado. Olha, esse grotão aqui não conhece Requião. Não. Inclusive, ele é conhecido como um candidato que ganha nos grotões. Vamos lembrar aqui que aquela que ele disputou com o Osmar Dias, ele ganhou voto a voto e as cidades pequenas foram as que elegeram ele. Então, ele é muito conhecido, ele não vai conseguir acessar novos votos. E a rejeição dele é muito grande. Dificilmente ele consiga crescer mais do que aparece nos números, porque ele é muito rejeitado pelos paranaenses. E o Ratinho Júnior tem uma rejeição baixa para quem fez 4 anos de governo e tem muitas contradições, né? A Polícia Militar faz críticas à questão salarial, a PP Sindicato bate forte no governo e mesmo assim, né, a rejeição não está muito alta. Então o Ratinho performa bem nas pesquisas, principalmente agora na rejeição, ele não é tão rejeitado assim. Na disputa pelo Senado, também foram realizados 3 cenários. No primeiro cenário, Sérgio Moro, do União Brasil, atinge 30% das intenções de voto e Álvaro Dias, do Podemos, chega a 23%. Logo depois aparece Dr. Rosinha, do PT, com 7% das intenções de voto. Paulo Martins, do PL, com 6% e Aline Sleutjes, do PROS, com 2%. Alex Canziani, do PSD e Guto Silva, do PP, somaram 1%. Nulos e brancos totalizam 11% e não souberam ou não responderam 19%. Sérgio Moro despontando a liderança e veja que ele mantém uma liderança até com certa folga, né? Tá longe da margem de erro, então ele está liderando com folga, mesmo com o Álvaro Dias na disputa. A gente vai ver depois um cenário sem o Álvaro, mas com o Álvaro ele também levaria a eleição
segundo a pesquisa, lembrando que pesquisa é fotografia de momento. Então, ele tem 30%, chega a 30%, e como é uma vaga só, quem faz mais voto leva. Então, ele estaria eleito, segundo a pesquisa. Vai ver a campanha, o Moro vai ser muito questionado, até porque quem está na liderança, Bia, apanha mais. Então as pessoas vão bater nele, vão relembrar as contradições da saída do governo, essa questão do domicílio eleitoral, São Paulo, Paraná. Ele já saiu com uma campanha explicando isso, né? De volta para casa, é o mote da campanha dele. Então ele vai explicar isso às pessoas e os paranaenses vão analisar o que farão. Mas a primeira pesquisa é positiva para ele, está na liderança mesmo disputando com o seu padrinho político, que é o Álvaro Dias, aparece com 23. Aí depois vem o voto do PT, Dr. Rosinha, que é o nome histórico do partido, Paulo Martins, que é o nome do presidente Bolsonaro no Paraná, com 6%, Aline Sleutz, 2%, também se apresenta como o nome do presidente Bolsonaro, e aí vem o Alex Canziani e o Guto Silva, os dois candidatos que teriam uma ligação mais íntima com o governador do estado, né? O Alex Canziani, eu tenho dúvida se será candidato mesmo. O PSD não faz gestão de ter o senador, até porque, Bia, o Ratinho vai ter que fazer uma aliança e vai ter que abrir mão de alguma coisa. O Canziani é do partido do governador. Então, acho muito difícil o PSD fazer uma chapa por 100. Então, para mim, Alex Canziani não é candidato, mas apareceu na pesquisa, pontuou com 1%, e o Guto Silva, né, que também se apresenta como um homem forte de Ratinho Júnior, vamos ver como é que o Ratinho vai trabalhar essa questão, mas a tendência também é que o Ratinho escolha um candidato do arco de aliança e foque nele. Vamos ver o que vai acontecer de fato. Vamos para o cenário 2, Bia? Vamos. No segundo cenário, ao Senado, sem Sérgio Moro na corrida, Álvaro Dias do Podemos chega a 35%. Paulo Martins do PL soma 8%, Dr. Rosinha do PT 7% e Alex Canziani do PSD fica com 4%. Na sequência aparecem Aline Sleutz do PROS com 3% e Guto Silva do PP com 2%. Nulos e brancos atingem 17% e não souberam ou não responderam 24%. Tá, e portanto, cenário sem Álvaro Dias, né? O Moro mantém a liderança e incorpora parte dos votos do Álvaro. Os outros cenários ficam praticamente inalterados, né? Então, o que comprova que o Álvaro e o Moro trabalham na mesma banda de eleitorado, digamos assim, né? Sem o Álvaro Dias, o Moro ainda consolida a liderança ainda mais. E depois vem os outros candidatos, Paulo Martins com 8, Rosinha com 7, o Canziani com 4, Aline Sleutz com 3, o Guto Silva com 2. Então mostra ali que o cenário fica inalterado e prova o seguinte, viu, Bia? Até agora, o chamado voto lavajatista, e é assim que os políticos chamam, né? Que são os ex-integrantes da Operação Lava Jato, é muito forte no Paraná. O Paraná tem essa identificação com a Operação Lava Jato, né? A coisa da República de Curitiba, que pode ser a República do Paraná, isso vai soar forte na cabeça das pessoas. Então, para quem disputa com o Sérgio Moro, será um desafio convencer o eleitorado que a Operação Lava Jato, que prendeu Lula, foi ruim ou que há algum problema com esses integrantes da Lava Jato. Então, os números são claros e mostram que o chamado voto lavajatista é muito forte no Paraná. A gente pode manter essa tela, porque agora sim a gente vem com os dados corretos desse terceiro cenário, sem Álvaro Dias na disputa. Então, Sérgio Moro do União Brasil soma 41% das intenções de voto, logo depois aparecem Paulo Martins do PL e Dr. Rosinha do PT. Empatados com 8%, Alex Canziani do PSD tem 4% e Aline Sleutz do PROS e Guto Silva do PP empatados com 3%. Nulos e brancos chegam a 12% e 21% não souberam ou não responderam. Então é isso, o pessoal trocou as telas aqui, mas agora é a tela que vale. Sem o Álvaro Dias, o Moro chega a 41%, então consolida mais a liderança, os outros candidatos praticamente inalterados, o que mostra o que eu falei aqui, que o voto lavajatista ele vai dar o tom na campanha do Senado, pelo menos é isso que a pesquisa mostra até agora. Vai vir a campanha, contradições serão mostradas, e vamos ver se o cenário altera. Além dessas intenções de voto, o levantamento também traz dados sobre o governo de Ratinho Júnior. 57% dos entrevistados aprova a administração estadual, enquanto 28% desaprovam as ações do atual chefe do Poder Executivo. Outros 15% não souberam ou não responderam. Para 15% dos entrevistados, o governo de Ratinho Júnior é ótimo.
Outros 34% dos entrevistados avaliam como boa a atual gestão e 25% consideram regular. Para 6%, a administração estadual é ruim e 8% avaliam como péssima. Outros 12% não souberam responder. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o número 06518/2022. Tá, e, portanto, e veja que esses números da aprovação do governo chegam próximos aos votos válidos indicados em Ratinho Júnior, né? Você pega ali os votos válidos daquele cenário do Ratinho Júnior para governo, dá quase a aprovação do governo dele. Que é isso, né? Quem aprova o governo tende a votar no candidato. São números positivos para a gestão do Ratinho Júnior e, consequentemente, podem se transformar em votos em reeleição. A chance é muito grande. Então, mostra que os números vão se complementando, como eu disse no início. Então, aí os números estão aí, né? Os números da primeira pesquisa do Grupo RIC e da Record TV. Todos os dados, se quiser ver na íntegra, né, no detalhe, estão lá no portal RIC+. Então você acessa depois o ricmais.com.br, que também está nessa grande cobertura do Grupo RIC das eleições de 2022, e acessa ali o detalhe que você quiser, só ver no site. Pessoal comentando muito, pesquisa sempre mexe com o nosso público é muito ligado nessa questão política. Agora, eu achei ali interessante, Bia, porque tem os petistas históricos da live, que toda a pesquisa eles defendem, que o Lula aparece na frente, aí a pesquisa eles defendem veementemente. Aí eu vi agora o pessoal ali contra, não, porque o Requião está em segundo e a pesquisa não vale, deve ter que sair às ruas. Ou defende ou não defende, hein? Não dá para defender só quando você gosta do número do seu candidato. É isso, a gente vê o comentário aqui do Elcio Koleski, ele insiste no posicionamento de que o Requião vai chegar no segundo turno, apesar de no cenário, aliás, em todos os cenários que foram distribuídos aqui para os entrevistados, Ratinho Júnior aparece com uma ampla vantagem. No primeiro cenário, 42%, no segundo, 44% das intenções de voto, enquanto o Requião fica ali estagnado nos 16%. É correto dizer que a pesquisa ela é um recorte do momento, são 3 meses, ainda tem muita coisa para acontecer, mas é um cenário que vem mostrando o posicionamento dos paranaenses de forma muito fiel e favorável ao atual governador Ratinho Júnior. Até porque existe também, né, Mark, uma questão histórica de reeleição ao governo. Dificilmente as pessoas tiram um governador ali no primeiro mandato. Comumente se permanece pelos 8 anos. É isso, é muito difícil um governador, ou um prefeito, ou um presidente não se reeleger. Pode ver. O Brasil sempre reelegeu, sempre. O FHC foi eleito, o Lula foi reeleito, até a Dilma Rousseff. Foi reeleita. Então, para não conseguir reeleição, tem que ser bom, porque geralmente o brasileiro reelege. E a tendência de reeleição foi, inclusive, consolidada no pós-pandemia agora, Bia. Todos os prefeitos das cidades paranaenses grandes foram reeleitos, né? Curitiba, Londrina, Cascavel, Maringá, todos reeleitos. Salvo engano, o Foz do Iguaçu também reelegeu lá o Chico Brasileiro. Então, é muito cômodo para o eleitor, até não está tão ruim assim, eu reelejo para não ter dor de cabeça. Inclusive, já costuma reeleger até no primeiro turno. Então, o cenário é positivo. Campanha é campanha. Pode aparecer fato novo, né? Pode ter candidato de última hora, não sei o que vai acontecer. Os números do momento são esses. Tem que chamar um rápido intervalo comercial, a gente já volta aqui na Jovem Pan. Jornal da Manhã, Paraná.